Bem, irmãos, para essa noite, para as nossas reflexões, eu escolhi o tema relativo à família. Então, vamos falar um pouquinho, dessa instituição divina que nos proporciona a oportunidade da reencarnação. Porque todos nós reencarnamos dentro de uma família. E a gente vai começar com a citação de Mateus, que está no capítulo 2, versículos 46 a 50, que diz o seguinte: E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da porta de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram: Olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele, Jesus, respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda, disse: Eis aqui lhes digo, minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Então, nós, conhecendo Jesus, como a gente conhece, através do seu evangelho, de toda a sua vivência aqui na Terra, dos seus ensinamentos, a gente sabe que aqui ele não está se referindo, não está menosprezando a figura da mãe dele e dos irmãos. Aqui ele está nos ensinando uma lição. E aí, a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, do Evangelho, segundo o Espiritismo, inclusive essa passagem, ela é explicada, ela é esmiuçada, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, os espíritos benfeitores, eles vão esclarecer o que, na verdade, o que Jesus quis nos ensinar sobre essa passagem, sobre esse relacionamento que ele tem com a família biológica dele, a família humana, a família material, e toda a família espiritual, que é a humanidade. E aí o Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec nos pergunta aos benfeitores: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? E aí os benfeitores nos respondem, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. Então, se nós formos analisar, se quando há esse relaxamento dos laços familiares, o que seria isso? Um distanciamento dos laços familiares. Se há esse aumento do distanciamento familiar, há um aumento do egoísmo, então, quando há uma proximidade, um entrelaçamento maior dos laços familiares, vai ocorrer o quê? O exercício do altruísmo. Então, quando nós vivemos em família, nós aprendemos, ou devemos aprender, ou viemos para aprender, a sermos o que? Altruístas. É o que? É pensar no próximo. É não olhar só para nós, mas também para aquelas pessoas que estão ali, mais próximas de nós, que são os nossos familiares. Porque nós sabemos que a família, ela é a base da sociedade. Ela reflete, a sociedade, ela reflete o quê? O que se passa nas famílias. Então, se nós temos uma sociedade mais liberal, é porque os vínculos familiares, a formação da família é mais liberal. Se nós temos uma sociedade mais conservadora, significa que a família é mais conservadora. Porque a sociedade, ela vai refletir o quê? O que está acontecendo dentro da família. E é importante a gente também esclarecer que quando a gente olha pelo aspecto do altruísmo, ou seja, que nós vivemos em família para que a gente consiga pensar no outro,
né? Se colocar no lugar do outro, organizar a nossa rotina, organizar a nossa vida em benefício da nossa família, das pessoas que nos são próximas, nós não tiramos a nossa individualidade. Porque é um erro muito comum a gente achar que quando vai se casar, ou vai se unir a um companheiro ou companheira, a gente vai perder a nossa individualidade. A gente não perde. Não devemos perder, porque a própria doutrina nos explica que nós somos espíritos imortais, que cada um tem uma individualidade, apesar das reencarnações às quais nós estamos submetidos pela lei de evolução, nós mantemos a nossa individualidade. O grande problema é que nós não devemos confundir individualidade com individualismo. Porque o individualismo é quando eu penso só em mim. A minha vida toda gira às minhas necessidades. E, infelizmente, muitas famílias estão relaxando os laços, né, que os unem por conta disso, por conta do individualismo. Eu penso o que é melhor para mim, o que é melhor para a minha carreira, o que é melhor para o lado financeiro, e esqueço que a prioridade não sou eu. A prioridade é o conjunto, a prioridade o quê? É a família. E quando a gente aqui está falando de família, nós não estamos falando sobre o aspecto formal, tá? Porque a doutrina espírita nos ensina que o casamento é o quê? É a união de dois seres. Não há, quando a gente fala dos laços familiares, não sobre o aspecto formal. Porque a família, ao longo da história, ela vai se modificando. Basta a gente observar que hoje a formação da família ela é muito diferente do que acontecia 60 anos atrás, ou do que acontecia há 100 anos atrás. Então, a família, como tudo, ela vai evoluindo, né? Então, aquela formação, digamos assim, tradicional, pai, mãe, os filhos, hoje são raras as famílias que são formadas dessa forma. Hoje nós temos tios, sobrinhos, avô, netos. Então, há uma modificação. E quando a gente fala do conceito de família para a doutrina espírita, é justamente o quê? São essas ligações afetuosas. Nós não estamos falando sobre o ponto de vista formal, sobre o ponto de vista legal. É lógico que a família é tão importante que a própria legislação ela prevê toda uma proteção formal. E aqui a doutrina espírita nos fala da formação espiritual dessa família. E é justamente isso que Jesus quis nos dizer quando ele mencionou quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui e lhes digo, minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, essa é minha mãe. Então, Jesus quis nos mostrar aqui, na verdade, esse componente, essa composição familiar, né? Que a doutrina espírita veio e aclareou esse ensinamento de Jesus, fazendo uma classificação entre a família física, a família biológica, os laços, né, familiares corporais e os laços familiares espirituais. Então, existem as famílias espirituais e as famílias corporais. As espirituais, ligadas pelos laços do espírito, pelas afinidades, são duráveis, fortalecem-se pela depuração, crescimento e evolução dos seres e encontra-se no mundo dos espíritos através de várias e diversas migrações da alma. A misericórdia divina proporciona também seu reencontro periódico no plano físico. Seus membros estão ligados pelos laços eternos do amor. Então, nós temos aqui as famílias espirituais, que se unem pelo quê? Pela afinidade, porque nós sabemos que nós somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos.
E como é que, no plano de vista espiritual, a gente se une? Se une pela afinidade, pelos laços de amor, pelos laços de carinho que unem aqueles espíritos. E pode ser que eles consigam reencarnar no mesmo momento, na mesma família corporal, porque a família corporal é aquela que é ligada por laços sanguíneos, pelos laços biológicos. Então, há a possibilidade da família espiritual ser também a sua família corporal. Mas também acontece de não reencarnarem juntos na mesma família, porque cada um de nós está num momento de evolução diferente. Cada um de nós possui uma necessidade de depuração, uma necessidade de resgate diferente dos outros. Então, dependendo do arranjo, a gente vem encarnado na mesma família. Dependendo do arranjo, não. Dependendo do arranjo, a nossa família biológica, a nossa família corporal, não é a nossa família espiritual. Porque a gente sabe que a família é onde se materializa a reencarnação. Nós temos necessidade de reencarnar para que a gente possa evoluir, para que a gente possa resgatar as nossas dívidas de amor, pagar os nossos débitos para com os outros. Então, por vezes, reencarnam na mesma família corporal pessoas que possuem, como é que eu posso dizer, divergências, que possuem dívidas. Então, é por isso que, muitas vezes, existem familiares que não possuem aquela afinidade, aquela proximidade, que você tem aquela dificuldade de relacionamento com algum familiar teu e você não sabe de onde vem aquilo. Por mais que você se esforce, parece que tem alguma coisa que te impede, ou que é dificultoso para você se aproximar daquele familiar, para você aceitar aquele familiar. Por quê? Porque advém de relacionamentos de reencarnações anteriores. Muitas vezes é o seu desafeto, é o seu inimigo que está ali, e foi dada a oportunidade para quê? Para vocês conseguirem o quê? Conseguirem resgatar, conseguir superar as dificuldades, se perdoarem. Outras vezes a gente se sente, eu já vi pessoas que dizem isso, que se sente como um peixe fora d'água da família. Parece que toda a família possui semelhança e só aquela pessoa é diferente. Ela não se sente ligada àquele familiar. Muitas vezes ela se sente ligada a um amigo, a alguém da qual ela possui afinidade, muito diferente de um relacionamento que ela teria com alguém que possui os laços sanguíneos. Então, a obrigação de vivermos com os laços sanguíneos faz com que acabemos desenvolvendo os vínculos de afetividade. Então, a gente reencarna na mesma família, a gente reencarna com aquele vínculo sanguíneo para que a gente tenha o quê? Oportunidade de desenvolver o vínculo afetivo com aquela pessoa. É por isso que a criança reencarna, aquela criança novinha, aquele bebezinho lindo, maravilhoso, o pai e a mãe ficam encantados. Por quê? Porque ali já vai o quê? Desenvolvendo os laços necessários para quando na vida adulta ou na adolescência conseguir superar as dificuldades de relacionamento. E é por isso que reencarnam na mesma família, por vezes, pessoas que realmente trazem grandes dificuldades, né, de relacionamento. Não existe acaso na criação. E a benfeitora Joana de Ângeles, no livro Constelação Familiar, esclarece. Esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são
desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos, analisando-se as necessidades evolutivas. Aqueles que se encontram com responsabilidade a cumprir juntos constatam a excelência do comprometimento que lhes ensejará reparação e crescimento intelecto-moral, em face dos erros passados, facultando-se a tolerância e o perdão das ofensas como fundamentais para a aquisição da harmonia. Então, não existe acaso, né? Nós reencarnamos, nós estamos na família, no local, no ambiente necessário para o nosso crescimento espiritual. E quando a gente reencarna, há todo o que? Uma preparação no mundo espiritual, há todo um planejamento. O seu pai e a sua mãe, eles aceitaram a incumbência de te receber aqui na Terra, a reencarnar. Eles doaram, né, o corpo físico deles para que você pudesse reencarnar. Então, por mais que você não, muitas vezes várias pessoas não têm um relacionamento muito bom com o pai, com a mãe, às vezes acha assim que o pai e a mãe poderiam ter feito mais, guardar alguma mágoa. Nós devemos agradecer, porque se o pai e a mãe não tiver feito nada por você, ele já fez algo fenomenal, que foi ter te aceitado para que você pudesse reencarnar. Que a melhor bênção, a maior bênção que existe é a bênção da reencarnação, porque através dela é que nós progredimos. No mundo espiritual, os espíritos, eles imploram para reencarnar. E nós todos tivemos a oportunidade. Isso só foi possível porque os nossos familiares nos aceitaram. E nós também nos comprometemos com eles. Tem uma antropóloga chamada Margaret Mead. Ela é uma antropóloga americana. Ela fez uma matéria na qual ela fala que o primeiro sinal de civilização de uma cultura é o fêmur, né, que é o osso da coxa, quebrado e curado. Por que isso? Porque lá nos nossos primórdios, e mesmo hoje no mundo animal, quando o animal ele quebra a perna, ele praticamente não tem mais utilidade para o bando, porque ele não vai poder caçar, ele vai atrasar o bando. E quando foi encontrado o fêmur humano, com sinais de que ele foi quebrado e de que foi curado, a partir daí é que se contou o início da civilização. Por quê? Porque aquele grupo familiar que estava com aquela pessoa da qual verificou os restos mortais, onde estava constando ali que o fêmur tinha sido quebrado e curado, eles pararam as atividades dele para cuidar dessa pessoa. Eles gastaram tempo, eles arriscaram a vida para cuidar dessa pessoa. Isso é prova o quê? Do afeto. É prova de que você se importa, de que começou a nascer o altruísmo de pensar mais no outro do que em mim. E é esse tipo de sentimento, esse tipo de ligação que a reencarnação dentro de uma família ela proporciona. E nos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade dessa pandemia, isso faz mais do que sentido. Porque esse é o momento de nós demonstrarmos que nós nos importamos com as pessoas que estão ali dentro da nossa casa. Em especial, os mais velhos, em especial, aqueles que apresentam alguma comorbidade, alguma doença. E aí a gente verifica que muitas vezes a gente não ainda possui esse altruísmo.
porque o grande número de pessoas que estão morrendo, estão desencarnando, acabam contraindo essa doença de familiares, e são pessoas, justamente pessoas doentes, justamente pessoas mais idosas. A gente vê aí, inclusive, rodou um vídeo de uma filha muito arrependida, desesperada, pedindo perdão para o pai, para a mãe, porque ela tinha ido numa festa, ela contraiu a doença, o Covid, e ela que passou para dentro de casa. Ou seja, ela foi numa festa, ela não se preocupou com quem estava ali mais fragilizado. Então, é importante que, nesse momento, a gente aprenda essa lição e a gente coloque em prática. Porque o altruísmo, os laços familiares, nos chamam a essa reflexão, nos chamam a nossa responsabilidade. Porque fomos nós também que aceitamos vir reencarnados nessa família. Se a família não é aquela que eu esperava, não é uma família da qual eu me sinta amado, do qual eu me sinta integrado, é importante a gente refletir. Quais são os motivos que me fazem sentir desse jeito? Por que é que o meu relacionamento não é tão bom? Será que o meu relacionamento não pode melhorar? Porque o que Jesus aqui nos ensina? Aqui Jesus, nessa passagem, na verdade, ele não está rebaixando a família dele, de forma alguma. Em outras passagens, a gente percebe o cuidado que ele tinha para com a mãe dele. Então, é verdade que nos momentos finais, que ele estava assim lá, sendo crucificado, uma das preocupações dele era de encontrar alguém que pudesse amparar a mãe dele. E acho que era o apóstolo João, que estava ao lado, e ele pediu para o João, né? Homem, aí está a sua mãe. Mãe, aí está o seu filho. Nessas palavras, nessas poucas palavras, ele demonstrou a preocupação dele com a mãe, com a família. Então, o que Jesus quis nos dizer? Não que ele tenha rebaixado a família biológica dele, mas ele ascendeu a família espiritual. Essa é a grande lição. É nós ascendermos, primeiro, respeitar a nossa família biológica, dar o devido valor, saber por que é que nós estamos aqui, porque nós estamos aqui para evoluir e para ajudar os que estão próximos a nós a evoluir junto conosco, porque nós temos que ser altruístas. Então, é sobre essa ótica que nós devemos pautar os nossos relacionamentos, analisar os nossos relacionamentos. Na maioria das vezes, a gente tenta, ou a gente quer ser amável com quem é do nosso convívio no trabalho, no meio social, e a gente acaba relegando, né, a convivência da nossa própria família. É muito comum, quando a gente está relacionando, né, se relacionando com uma pessoa, a gente dá aquela engordadinha, né? Aí é como falar, eu não preciso mais manter a minha forma, porque eu já casei. Ora, gente, será que o nosso companheiro não merece a nossa melhor forma? Nós temos que cuidar do nosso corpo, não só por uma questão estética, mas também para não dar trabalho quando envelhecer. Para que eu consiga envelhecer de uma maneira mais saudável, para não dar tanto trabalho para os nossos familiares. Então, nós temos que ter esse cuidado, pensar na nossa saúde, levando em consideração a nós, mas também as pessoas que estão ali próximas a nós, né? Os nossos familiares, porque são eles que vão ter que cuidar de nós se a gente adoecer. E se eu sou negligente com a minha saúde, eu não me preocupo com a minha saúde, eu vou dar trabalho no futuro. Sem contar que nós vamos responder também, porque a gente responde nós temos responsabilidades sobre esse corpo físico que a gente recebe. Nós vamos ter que prestar contas. O que nós fizemos com esse presente de Deus? Isso aqui é um empréstimo.
Deus nos emprestou para que a gente pudesse utilizar esse corpo como instrumento de evolução. E o que eu estou fazendo com o meu corpo? Eu estou cuidando da minha saúde? Outra coisa também que é muito comum, e às vezes a gente chega assim, principalmente no período da manhã, né? A gente chega num ambiente e aí ninguém dá bom dia para nós, aí a gente vira assim, ué, não me deu bom dia? Parece que dormiu comigo. Como se o nosso companheiro, que divide o nosso leito, não merecesse um bom dia, não precisasse de um bom dia, não precisasse de uma boa tarde, de uma boa noite. Isso é gentileza, isso é preocupação, isso é altruísmo. Como é que nós estamos tratando as pessoas das quais nós somos mais devedoras de amor? Será que a gente está dando o nosso melhor? E assim, são coisas tão simples, mas que faz tanta diferença, porque a gentileza gera gentileza, a compaixão gera compaixão, a compreensão gera compreensão. A família, ela é uma instituição divina, com planejamento que antecede esta vida física e tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os seus membros. Então, a família, ela não tem que viver para o meu crescimento. Não. O crescimento aqui, ele é do grupo familiar. Nós temos que nos preocupar com todos os membros do nosso grupo familiar. Porque não foi por acaso. A família não começou assim. Foi um encontro casual lá, e foi gerado um filho, e aí foi passado para um... Não, houve todo um planejamento. Nada acontece sem a permissão de Deus. O nosso encontro com o passado, ele é inevitável. Não alcançaremos os mais altos degraus da evolução sem nos harmonizarmos com todos à nossa volta. E se a gente não conseguir harmonizar com todos à nossa volta, a gente vai reencarnar novamente, provavelmente com as mesmas pessoas, mas de repente numa outra composição. Se um dia eu fui mãe, de repente eu posso ser a filha, depois eu posso, na outra reencarnação, a irmã, na outra a avó, mas sempre buscando essa harmonização, até que todos aqueles membros consigam se harmonizar, consigam crescer conjuntamente. Algumas vezes, impossibilitados de nos reencontrarmos através dos laços de consanguinidade, Deus possibilita-nos, através da adoção, receber em nosso lar o companheiro do passado, ligado por nós por amor ou tragédias, para que possamos nos amparar, sublimar as desavenças do pretérito. A adoção é um grandioso ato de amor, comprova a fragilidade dos laços consanguíneos e a certeza de que a paternidade e a maternidade do coração são mais vigorosas e Deus jamais nos nega a possibilidade de sermos pais e educadores. De repente, essa adoção aqui nem é aquela adoção formal. Muitas vezes nós fazemos o papel de pai, o papel de mãe, para um sobrinho, para um irmão mais novo, para um vizinho, através também de algumas profissões, por exemplo, os professores. Nós sabemos a responsabilidade que os profissionais da educação eles têm, né, na formação do ser humano. Infelizmente, a sociedade que hoje nós vivemos, as famílias elas têm delegado, né, para a escola esse papel de educador. E esse papel que é nosso, que é dos pais. Principalmente nesse período de pandemia, a gente viu até uns áudios aí rodando no WhatsApp, né? Os pais e as mães reclamando que não aguentava mais, que as aulas tinham que voltar, porque não estava mais aguentando o filho em casa, que estava dando muito trabalho.
principalmente com as atividades, né, que são passadas remotamente e que os pais têm que ajudar as crianças, né? Então, assim, a gente percebe como nós vivemos um momento em que a família ela realmente estava se afrouxando esses laços. E essa pandemia, que a gente tem sempre que olhar pelo lado positivo, porque nada do que Deus nos manda, né, é algo que vai nos fazer o mal efetivamente, é sempre um aprendizado, é sempre uma oportunidade de aprendizado, para que a gente saia mais consciente, saia mais seguros, né, dessa crise. A gente percebe que com essa crise da pandemia, nós fomos obrigados, né, entre aspas, a mantermos mais um relacionamento mais íntimo com os nossos familiares. Então, muitas vezes, as crianças elas passavam um dia na escola, chegava à noite, o pai e a mãe já estavam cansados, ou muitas vezes estávamos ali, cada um com o celular, cada um no seu WhatsApp. Agora, com essa pandemia, com essa proximidade, forçosamente, né, nós estamos tendo que nos relacionar mais intimamente com os nossos familiares. Tem até uma palestrante, ela não é espírita, mas ela disse algo que, assim, que me chamou muita atenção, eu achei muito interessante, que ela disse que o coronavírus é uma materialização dos nossos sentimentos. Como assim dos nossos sentimentos? Aí ela explica, né, que nós, hoje, estamos tendo que viver no distanciamento social, não falo nem isolamento, mas no distanciamento social. Mas que, na verdade, as famílias já estavam vivendo nesse distanciamento social. Porque as reuniões de família, era cada um no seu celular. Celular, computador, internet, televisão. Ninguém parava mais assim para conversar. No ambiente, mas cada um distanciado. Então, realmente, materializou-se o distanciamento. Outra coisa que ficou bem evidenciada e materializada são as nossas atitudes ainda muito egoístas, né? A gente percebe aí que, quando no primeiro momento se lançou, dizendo que haveria a quarentena, várias pessoas foram desesperadas no supermercado e saíram comprando tudo, né? Não se preocupando se haveria estoque suficiente para atender todo mundo. Isso é muito egoísmo. A corrupção, né? Infelizmente, a corrupção, precisamos nem mencionar o tanto de denúncias, né, de fraudes para compra de medicação, para compra de respiradores, né? Pessoas se aproveitando, porque o comércio, muitos comerciantes pegaram algum preço de medicação, dos produtos básicos, e jogaram lá em cima. Isso é o quê? Isso é você aproveitar de uma situação, do agravamento, né, da preocupação das pessoas com a saúde. E sem contar nós, né, a população de uma forma geral. O número de pessoas que se inscreveram para receber o benefício e que, na verdade, elas não teriam essa necessidade de receber, é muito grande. Eu conheço várias pessoas que, formalmente, elas não fraudaram. Formalmente, elas conseguiriam receber esse benefício, mas que, na verdade, elas não precisariam. Não está nessa situação financeira assim. Então, aí a gente percebe o quê? Que esse vírus, ele realmente aflorou, ou ele demonstrou, descortinou, o que nós trazemos ainda de imperfeição. E o momento nos chama à reflexão, porque nós estamos no momento de transição planetária, né? E a transição planetária é um momento em que nós teremos a oportunidade de reencarnar novamente aqui nesse planeta, já numa condição melhor, se conseguirmos a nossa evolução espiritual, se conseguirmos sermos melhores, se conseguirmos sair dessa crise
e demonstrarmos o quê? O nosso desejo, o nosso esforço de dar o melhor de nós, de sermos altruístas, de sermos caridosos, gentis e obedientes aos ensinamentos do Cristo. Então, finalizando, tem uma citação do capítulo 1 do livro Jesus no Lar, Espírito Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier. Relembra Jesus orientando-nos: o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, como nós vamos amar a Jesus, transformar o mundo, porque a gente quer, principalmente quando é mais jovem, né, quer transformar o mundo, se a gente não consegue nem dar bom dia para quem está ali conosco no dia a dia? Não consegue dar um bom dia, uma boa noite para o meu esposo, para a minha esposa, para o meu companheiro, minha companheira, para os meus filhos? Então, são essas reflexões que a gente tem que fazer. É começar de casa. Bem, o nosso tempo já encerrou. Então, vamos fazer, né, a nossa oração de encerramento, rogando sempre a Jesus, né, que esteja conosco nessa caminhada, principalmente nesse momento de dificuldade. Jesus amado, te agradecemos por essa oportunidade. Rogamos a Ti que abençoe os nossos familiares, a nossa casa. Abençoe toda a humanidade, porque sabemos que fazemos parte de uma só família. Jesus, que o Senhor fortaleça o nosso ânimo, a nossa fé, para que a gente não desfaleça com as dificuldades do dia, para que a gente não desista de seguir em frente e de sermos melhores. Que o Senhor abençoe esta casa, ajudando-nos a dar continuidade nos trabalhos tão necessários para o nosso restabelecimento e para o restabelecimento dos irmãos que aqui se encontram. Gratidão, Jesus, que assim seja.